pessoas, eu sou a Tatá e esse é o canal Um Rim Pra Mim. O assunto de hoje é a máquina de hemodiálise. Como o próprio nome já diz, para que ela serve? Porque para fazer hemodiálise. Então, a máquina de hemodiálise, ela serve para filtrar o sangue e também retirar o excesso de líquido do paciente. Como assim, Tatá? Bom, como alguns de vocês já sabem, algumas pessoas, quando começam a fazer hemodiálise, param de fazer xixi, elas param de urinar. Não foi o meu caso, eu fiz hemodiálise durante 1 ano e eu continuei fazendo xixi normal, e era muito xixi mesmo. Eu me considero uma pessoa de sorte, porque enquanto eu via todos os meus colegas regulando água, não podendo tomar suco, não podendo tomar o café, não podendo tomar nada, tinha que regular tudo para não chegar pesado, eu nunca precisei tirar peso na máquina. O máximo que eu tirei foi 1 litro e foi eu me lembro ainda que eu passei mal nesse dia porque não precisava ter tirado. Eu já tava no meu peso seco e colocaram 1 litro para retirar e não era necessário porque eu não ficava inchada. Eu realmente tomava muita água e fazia muito xixi, não era filtrado, ele entrava transparente como água e saía transparente como se fosse água cristalina. Eu continuava fazendo xixi, e esse não é o caso de muita gente. Muitas vezes após 1 ano começa a parar a função da urina, não começa mais a urinar, para de urinar, o xixi diminui e as pessoas começam a ter que regular todos os líquidos. Então a máquina também tem essa função, além de filtrar o sangue, juntamente ali ela tem essa função de tirar o excesso de líquido, o peso, como a gente conhece, tirar o peso da pessoa. E como que faz pra saber quanto líquido que tem que tirar de cada pessoa? Bom, quem vai te dizer isso vai ser o técnico de enfermagem, aquela enfermeira, aquele enfermeiro que fica com você durante a hemodiálise. Que no caso é a pessoa responsável pela sua ficha na clínica, é aquela pessoa que tá com todos os seus dados ali em mãos na hora que vai ligar você na máquina. Vocês sabem que toda vez antes da hemodiálise a gente é pesado. A gente sobe na balança e eles marcam lá o seu peso. E na sua ficha já tá escrito qual é o seu peso seco, que é o seu peso real. Então se você pesa 50 quilos e nesse dia da hemodiálise você tá pesando 52, esses 2 quilos eles vão tirar na máquina. Vão colocar 2 litros para ser retirados na máquina. Que no caso seria um peso extra, né? Se esse peso tiver errado, se essa marcação, se tudo isso tiver alguma coisa errada, você vai ter alguns alertas que vão te mostrar isso. Foi o que eu falei. Quando tiraram peso meu que não deveria ter tirado, programaram a máquina para retirar 1 litro e no caso não era preciso, o que aconteceu? Eu tive dor de cabeça, a minha pressão baixou também, se não me engano, baixou muito. Eu normalmente tenho uma pressão normalzinha ali na casa dos 12 e tal. E nesse dia ela começou a baixar, foi 10, 9 e aí você começa a dar aqueles alertas de sudorese, a mão começa a ficar quente, você começa a ficar com calor, você começa a ficar com aquela moleza toda e pronto, você chama o técnico, ele vai lá, para a máquina, vê o que você tem, coloca suas perninhas pra cima e vai melhorando tudo e isso daí vai regulando. Então perceberam que realmente não era preciso tirar aquele peso, que eu tinha engordado, eu tinha ganhado massa, eu tinha ganhado peso e não era líquido, não era excesso, não era peso extra, era o meu peso seco que tinha mudado. No caso, quando eu fazia hemodiálise, eu pesava 45 quilos, 45, 46 e não passava muito disso, no máximo eu fui pra 47, então eles tiveram que mudar o meu peso seco na minha ficha, ao invés de programar a máquina pra retirar isso de mim, porque não era necessário retirar. E quem é que controla isso tudo do peso? No caso, é você mesmo. Isso, por que o médico fica falando pra você? Maneira na água, não pode beber muita água. Porque essas pessoas que precisam tirar peso são as pessoas que não urinam, são as pessoas que sentem muita sede, porque quando a gente faz hemodiálise a gente sente muita sede. E normalmente, né, nesses casos não pode tomar muita água, não pode tomar líquido. Então quem tem que controlar isso é você. Tô com muita sede, mas o médico estipulou pra você lá tomar meio copo d'água. Caramba, você vai lá e toma 2 litros de água. Você vai, no dia da hemodiálise, você vai ter que tirar esses 2 litros. Então acaba sendo prejudicial pra você. Quem vai sofrer com isso é você. Então tenta controlar bastante isso daí. Eu sei que não é fácil,
porque eu sei que a sede é imensa, insuportável, é muita sede que a gente tem quando a gente faz hemodiálise, mas infelizmente tem que tentar ter esse controle. Tem gente que não tá nem aí mesmo, e bebe água e toma leite e faz o que for, eu tiro depois. As consequências vêm vindo com o tempo, porque isso acaba acumulando, se acaba acumulando muito peso, você tem que às vezes fazer hemodiálise de sessão extra. Então se você faz 3 vezes na semana, às vezes você tem que fazer 4, 5 vezes pra tirar todo esse peso extra que você acumulou. Então por isso que é bom dar uma regulada e uma segurada nos líquidos. Voltando aqui à máquina de hemodiálise. Como que ela funciona? Eu vou explicar de uma forma bem básica, bem simples, bem por cima mesmo. O sangue, ele sai. A gente tem, vamos dizer lá, a gente tem o catéter aqui com o azulzinho e o vermelhinho. O sangue sai pela arterial, saiu, passou pelo caninho, ele vai pro filtro, que a gente conhece como o capilar. O capilar é esse tubinho que você tá vendo aí, ele tem mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento. Normalmente ele tem aproximadamente mais de 20 mil fibras capilares, bem pequenininhas dentro dele. Então ele é bem assim, tipo um filtro, bem coisadinho mesmo. E aí o que acontece nessa filtragem? Os elementos mais importantes do sangue, como por exemplo os nossos glóbulos vermelhos, eles são grandes, então eles não atravessam as paredes desse capilar. Já as substâncias tóxicas, como por exemplo a ureia, ela passa pelo capilar e ela já entra no sistema ali junto com as soluções sendo eliminada. Depois de todo esse processo de filtragem e a retirada do excesso de líquido, o sangue volta para você pela venosa. Lembra que eu falei que ele sai aqui pela arterial, passa pelo filtro lá, por todo o sistema da máquina, e aí ele volta purificadinho, limpinho, maravilhoso pela venosa. Por isso que tem esses dois, no catéter tem esses dois caninhos, um que sai, retira o sangue, ele passa pelo processo, depois ele volta pelo outro. Então, como vocês viram nesses desenhos que eu mostrei aí, a máquina, o capilar, todo o sistema aqui do catéter ou do permicate ou da fístula, o sangue nosso, ele não passa por dentro da máquina, não é nada disso. A máquina, ele passa por esse sistema da filtragem. E o capilar, ele fica do lado de fora da máquina. A máquina, esse trambolho todo aí, tá lá bonitinha pra quê? Ela é responsável por controlar o fluxo, né? Aquele fluxo de... Qual que vai ser o fluxo que vai rodar o sangue na hora de sair, na hora de entrar. Se tá suficiente para aquela pessoa, se tá bom, se não tá, para o sistema dela, para o acesso dela. E os monitores servem para controlar todo o processo da hemodiálise, para ver se está tudo correndo bem. É onde os técnicos marcam lá a quantidade de líquido que você tem que tirar, o fluxo da máquina, eles marcam lá também no painel, entre outras informações ali. Por favor, médicos, técnicos, enfermeiros, se eu estiver falando alguma baboseira, alguma asneira, alguma coisa errada aqui, coloquem nos comentários pra mim, por favor, porque isso daqui é tudo baseado em pesquisa, em leitura e na experiência que eu tive na hemodiálise. Pode ser que tenha alguma discrepância aí, alguma coisa que eu falei errado, deixa aí no comentário pra mim, se faz favor. Gente, assim, eu pesquisei bastante esse assunto pra vir falar aqui pra vocês sobre a máquina de uma forma simples, de uma forma que todo mundo possa entender. Só que quando você pesquisa isso, eu entendo a dificuldade de muita gente que tem muita dúvida, porque você coloca isso no Google, aparecem muitos artigos médicos, artigos de faculdade, de escola, e usam muitos termos técnicos que a gente não consegue entender. Nós, pacientes leigos, a gente não consegue entender toda aquela complexidade daqueles arquivos. Então eu tentei resumir um pouco aqui, pelo pouco conhecimento que eu tinha das minhas experiências, pelas conversas que eu já tive com profissionais da saúde e com pacientes, e pelas poucas pesquisas que eu consegui encontrar na internet. Então, como eu falei aqui, isso daqui foi um resumão da máquina, básico dos básicos. Mas, se você quiser saber e ler esses artigos que eu tô falando, eu deixo os links todos aí na descrição do vídeo. Então você pode ir lá, você pode entrar e pode ler tudo explicadinho, tintim por tintim, tudo certinho lá. E eu indico muito, muito mesmo um vídeo que eu assisti também pra falar aqui sobre a máquina, de um técnico de enfermagem explicando, literalmente mostrando pra que serve cada coisa. Também de uma forma muito simples que dá pra entender bonitinho como é que funciona. O primeiro link da descrição do vídeo aqui embaixo, você clica nele e vai direto pra um outro vídeo, que é esse vídeo que eu tô falando, de um técnico mesmo de enfermagem mostrando a máquina e explicando lá o que é que funciona, como é que faz e pra que serve as coisas, tá? Ele tá bem explicadinho e é bem curtinho, se não me engano tem nem 2 minutos o vídeo, então vai lá que vale a pena você ver, não fica só pelo que eu falei aqui. Gente, muito importante agora, por favor, não esquece de seguir lá no Instagram, @umrim_pra_mim em numeral, como tá aparecendo aí, porque é lá que a gente decide muitas pautas que eu vou falar aqui nos vídeos, a gente debate, discute sobre várias coisas. Esses dias a gente já falou sobre a fístula, e
E eu preciso muito da participação de vocês por lá, porque lá eu faço enquetes, então eu preciso saber o que vocês acham, o que vocês não acham, o que eu coloco, o que eu não coloco. E também eu divulgo bastante lá o e-mail para onde você tem que mandar o seu relato. A gente vai fazer um quadro novo aqui no canal agora, que é um quadro onde eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por semana o vídeo, onde eu vou contar um relato que você vai enviar para mim, o seu relato resumido da sua história com a insuficiência renal crônica, como que você descobriu, como que você passou por isso, como que tá passando, como que tá lidando. O intuito desses relatos que eu quero contar é pra gente incentivar a doação de órgãos, é pra gente encorajar as pessoas que quer fazer transplante, mas tem medo. É para uma boa causa. Então mande para mim o seu relato positivo, o seu relato de superação, vamos dizer assim. Nossa, minha história é super bacana. Eu comecei assim, agora eu tô assim, tô vivendo super bem. Eu conheço muita gente que tem histórias incríveis, principalmente o pessoal que conversa comigo lá no Instagram. Eles sempre conversam comigo, me contam um pouco. Mandem os seus relatos para esse e-mail que tá aparecendo aí, sobreorim@gmail.com. Porque eu vou adorar contar a sua história aqui no canal. Lá no Instagram também eu posto direto um pouco do meu dia a dia, como é que funciona as coisas aqui em Portugal. Quando eu vou pro médico eu faço stories, eu mostro pra vocês o hospital, quando eu vou buscar remédio, como que funciona. Então se tiverem um pouco de curiosidade sobre isso também, como é que funciona o sistema de saúde aqui, como é que a gente faz os transplantados, quem faz hemodiálise aqui em Portugal, se tiver um pouco de curiosidade também, segue lá no Instagram que direto eu tô fazendo vídeos também, stories e postando coisas sobre isso lá. Tá? Deixa seu like nesse vídeo para eu saber se você gostou. Compartilha com seus amigos para que eles também conheçam um pouco sobre a máquina de hemodiálise. Deixa sua opinião aí embaixo nos comentários. E por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Tchau!